Olá, irmão, olá, irmã. Como são belos andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a Sião: reina o teu Deus. Essa passagem nós lemos há uma semana na missa, mas fico pensando que pés são esses que merecem tanta atenção. Às vezes na missa a gente canta: como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Mas que pés são esses? Você já parou para pensar? Esses pés são como os pés daquele mensageiro que foi de maratona a Atenas e trouxe a notícia da vitória na batalha. E em seguida morreu, exausto. Os pés desse mensageiro são os pés daquele que sai correndo e corre quilômetros para transmitir uma boa nova, transmitir o Evangelho. Os incas tinham um sistema muito estruturado de mensageiros, assim, de quilômetros em certos quilômetros tinha um posto e um transmitia mensagem para o outro e o outro ia correndo e transmitia para mais um até chegar no destino. Esse texto, como todo texto profético, ele tem mais de um aspecto, mais de um significado a ser considerado. O primeiro, é claro, é o significado para os leitores imediatos. Esse texto era compreensível para os judeus da época em que foi escrito. E o outro sentido, aquele que nós costumamos nos lembrar e que é o motivo de nós termos lido há uma semana na missa do Natal, é o sentido cristocêntrico desse texto. Quem é o mensageiro do Evangelho, da verdadeira boa nova, da verdadeira paz? É Jesus Cristo. Agora, havia também um sentido para aquele povo, daquela época em que foi escrito. Esse texto faz uma menção ao edito de Ciro, que libertou os judeus da escravidão, do cativeiro, melhor dizendo, e permitiu que eles voltassem a Jerusalém, a Judéia, a sua terra, a terra prometida. E o texto fala justamente, seguindo adiante: ouve-se a voz de teus vigias, eles levantam a voz, estão exultantes de alegria, sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos, exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou o seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou seu santo braço aos olhos de todas as nações, todos os confins da terra, onde vir a salvação que vem do nosso Deus. Então, em primeiro lugar, é desse mensageiro que é louvado pelo texto. Mas pense que pé é esse. Lá da Pérsia, da corte de Ciro, indo até Jerusalém, quase no mar Mediterrâneo, quilômetros e mais quilômetros percorridos. Que pés são esses que chegam lá? São pés sujos, ensanguentados, com bolhas, com calos, são pés rotos. Os pés mais feios aos olhos humanos. Aliás, o pé, um lugar tão sujo, tão impuro, especialmente para aquela cultura. E, no entanto, eles se tornam belos pela mensagem que eles carregam. A mensagem da paz, da salvação, da libertação. E vejam só esse outro texto, o Salmo que é lido nas primeiras vésperas do quarto domingo na liturgia das horas. Salmo 121. É sobre esse acontecimento que fala. Vejam a alegria que esses pés rotos transmitem. Que alegria quando vi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm. Jerusalém em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi.
Rogai que viva em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro dos teus muros, tranquilidade em teus palácios. Por amor a meus irmãos e meus amigos, eu peço, a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo tudo bem. Vejam a alegria que esses pés rotos trazem. Vamos ver então que paz é essa que eles trazem. Claro, a paz do povo de Deus que pode retornar à sua casa. Mas não é só isso. Como eu disse antes, é mais no sentido de um texto profético. Ao sentido cristocêntrico, por exemplo. Em Jesus Cristo nós encontramos a paz. Quando nós somos enxertados nessa videira, que é a videira verdadeira, nós recebemos a sua paz, nós bebemos a seiva que ela nos dá e temos a paz. E ontem, nas primeiras vésperas da solenidade do dia de hoje, que é o Dia Mundial da Paz, e é a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Ontem, nas primeiras vésperas, a Liturgia das Horas trazia a seguinte oração. Esse era o início das preces da Liturgia das Horas. Bendigamos a Jesus Cristo, nossa paz, que veio reunir todos os seres humanos num só povo, e peçamos humildemente: Senhor, dai ao mundo a vossa paz. Com certeza o mundo precisa muito da paz. Quantas notícias de guerra temos? No Iraque, ontem, manifestantes invadiram a embaixada americana, porque antes já os americanos haviam bombardeado uma guerrilha xiita. E bombardearam porque antes um empreiteiro contratado pelo governo americano havia morrido num ataque que eles atribuíram a essa milícia. Na Síria, ali perto, a província de Idlib está sendo totalmente bombardeada, atacada de ambos os lados pelos rebeldes, que são rebeldes salafistas, são wahhabitas, que são como o Estado Islâmico. Eles só não reconheceram que o califa do Estado Islâmico era um califa legítimo, mas são exatamente da mesma doutrina. E tem esses rebeldes de um lado atacando o governo, e o governo atacando os rebeldes, naquele que é o principal bastião dos rebeldes. Quem sofre nisso? O povo. São as pessoas que estão lá e não tem para onde ir. Que veem suas casas serem bombardeadas, que veem seus vizinhos morrerem, seus parentes, que são feridas, que ficam sem água, sem comida, sem condições mínimas de viver, sem a mínima dignidade. Isso é dos dois lados da batalha. Não dá para dizer, os rebeldes são os únicos ruins nessa história, ou não, esse governo tirano tem que ser deposto porque está atacando os rebeldes. Não, é uma batalha que tem pouca gente com razão. Embora é preciso reconhecer, só quem tem defendido os cristãos são o governo e as forças democráticas da Síria, que os turcos querem afastar da fronteira com a Turquia. Ou então, lá na região da fronteira da expansão muçulmana na África, região chamada do Sahel, que os cristãos estão sendo vítimas de ataques terroristas, da tentativa de impor, como o Estado Islâmico tentou impor uma lei, uma certa interpretação da lei muçulmana. E aqui na América, quantas pessoas sofrem na Bolívia, na Nicarágua, na Venezuela, aqui no Brasil? Quantas pessoas sofrem com a violência, com a miséria? Quantas pessoas sofrem com o pecado, seja o pecado de uma pessoa, seja o pecado da própria sociedade, que tem estruturas de pecado que propagam injustiças, que fazem permanecer a subjugação de uma pessoa pela outra. Nós precisamos da paz. Mas que paz é essa?
Bem-aventurados os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. É isso que Jesus Cristo nos diz. E Ele não nos diz só isso, Ele nos diz também: eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Porque a paz do mundo, e pense isso no tempo em que Jesus falou isso, no Império Romano, é a paz das armas, é a paz da subjugação, é a paz da guerra, da morte, da escravidão. Não é uma paz verdadeira, é uma paz que na verdade esconde pecado. E a paz que Jesus Cristo veio nos dar é a libertação do pecado. E portanto ela tem uma ação primeira, que é a libertação do pecado original. Mas não se atém somente a isso. Ela nos liberta na nossa vida cotidiana. E deve se refletir na libertação de todos os filhos e filhas de Deus. A paz de Deus não é a paz de fazer a minha com a mão. Não é a paz de lançar bomba, não é a paz de contratar um avião para levar uma faixa chamando uma pessoa de cachaceira, de ladrão, mesmo que seja. Não é essa a paz. A paz de Cristo é aquela que Jesus ofereceu, por exemplo, para a adúltera. Ele não chegou lá para os judeus que queriam apedrejar a adúltera e ela tinha sido pega em flagrante. Assim, era sabido que ela devia ser apedrejada conforme a lei daquela época. Jesus não disse: vão lá, apedrejem, matem, ela merece. Por mais que ela merecesse segundo a lei. Ele, ao invés disso, disse: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Tudo saiu. Quem poderia atirar uma pedra sobre essas condições? Eu não poderia. Imagino que você também não. Ou então, a paz que Jesus deu para a samaritana, ela tinha 6 senhores e nenhum era o Senhor verdadeiro dela. Ele ofereceu a água da vida. E aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. E ela disse: Senhor, me dá desta água. A paz que Jesus vem trazer é aquela que ele ofereceu a Zaqueu. Zaqueu é uma pessoa baixa, não apenas de baixa estatura, mas uma pessoa baixa, moralmente baixa. Ele tinha muito pecado. Mas quando Jesus entrou naquela casa para cear com Zaqueu, ele disse: hoje a salvação entrou nesta casa. Ou para o bom ladrão, ele era um ladrão. Ele mesmo disse para o outro ladrão: nós merecemos estar aqui na cruz, nós merecemos essa pena, nós merecemos essa morte. Mas ele, Jesus, não. E Jesus olhou para ele e disse, não disse: vá queimar no quinto dos infernos, não disse: bandido bom é bandido morto. Ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É essa a paz que Jesus vem trazer. É essa a paz que devemos trazer para os nossos irmãos e irmãs. Quando na missa nós dizemos um para o outro: a paz de Cristo. Isso deve significar que a nossa vida deve trazer a paz de Cristo para os nossos irmãos também. E é isso que eu desejo para você, meu irmão, minha irmã, este ano. A paz de Cristo. A paz verdadeira, que é a paz para a libertação do pecado, a esperança da vida eterna, mas também saber que as mazelas desse mundo não vão nos atingir. Quando nos atingirem por algum motivo, é para que Deus possa nos transformar, nos dar a paz verdadeira que vem da esperança na nova vida, no mundo que há de vir. Deus nos abençoe.